uma noite limpa, né? Muita alegria, uma vibração espiritual imensa que invade os nossos corações. Nós sentimos a alegria presente, reinante no ambiente, comemorando aí o nosso aniversário da nossa casa. São 45 anos para que a gente possa estar aqui. Nós estamos aqui levando sempre a mensagem do Evangelho. Quando digo estamos, eu posso me colocar, porque eu estou aqui há 44, então a gente está sempre aqui, todos nós, e a gente sempre com os rostos amigos e as pessoas nos auxiliando. É uma bênção muito grande. Podemos contar com um local como esse, onde a gente vem aprender, vem buscar o consolo, o conforto para as nossas almas, nos dias aflitivos que estamos vivendo e convivendo, mas a doutrina nos fortalece, nos traz esse respaldo em nossas almas. Então, que todos sejam bem-vindos na companhia dos benfeitores amigos responsáveis por esta casa de trabalho e de oração. Eu vou convidar o nosso companheiro Jorge para que faça a prece da noite. Senhor Jesus, mestre e amigo, hoje, diante de tanta alegria, em companhia de tantos irmãos envolvidos na doutrina espírita, envolvidos no trabalho dessa casa abençoada, só temos a agradecer. Só temos a agradecer ao Senhor Jesus por tudo que nos dá todos os dias, as alegrias, os desafios, fatos pequenos, fatos grandiosos, coisas que ajudam na nossa evolução. Que o Senhor continue derramando sobre nós suas bênçãos, iluminando o nosso caminho, para que possamos trilhar a nossa jornada diante de tantas intempéries que esse mundo nos coloca. Um mundo onde o mal ainda busca reinar, mas que cada um de nós, dentro de nossos corações, possa fazer o seu melhor, possa ser o seu melhor, para que no futuro, não muito distante, o bem possa predominar em nosso planeta. Senhor, que esse sentimento de emoção e de alegria também vá aos nossos lares e conforte aqueles que não puderam estar aqui conosco, aqueles que precisam do seu conforto, precisam da sua bênção, aqueles que precisam da sua companhia, assim como nós buscamos todos os dias. Que assim seja. E hoje nós estamos contando com a presença da nossa companheira, essa criatura simpática, muito amorável, que vem nos trazer a mensagem nesta noite. O Rivaí da cidade de Porto Poranga, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá daquela cidade, e ele veio até nós hoje também, fechando, né, o mês do aniversário da nossa casa. É uma alegria muito grande, viu? Então, que a espiritualidade amiga nos queridos amigos, queridos irmãos, o nosso coração se enche de alegria por retornarmos a esta casa, a qual temos um carinho e um respeito imenso, principalmente sendo recebidos nesta noite por um coral extraordinário, trazendo músicas que alegram o coração, que dignificam a alma e que nos colocam em sintonia com
música é uma linguagem universal. Nós nos completamos com aquilo que o músico, o compositor e quem canta põe no seu coração, põe na sua voz. Sentimos isso esta noite e o nosso coração se enche de emoção e de alegria. Parabéns aos amigos que cantaram para nós nesta noite, alegrando-nos e colocando-nos em sintonia com a espiritualidade amiga e benfeitora que nos envolve nesta noite. Que Jesus possa abençoar o coração de cada um dos que aqui estamos. Nós saímos dos nossos lares, deixamos a nossa casa, nos dirigimos à casa espírita, porque esperamos receber uma mensagem à luz da mensagem de Jesus que possa nos consolar, nos acalmar o coração, nos dar paz. Que nós sejamos capazes de adquirir não apenas uma cultura evangélica, mas que o nosso coração se encha de ânimo, de disposição, de coragem para interiorizarmos esta grande verdade universal que vem da mensagem cristã. Jesus revelou para nós a lei de Deus, a grande verdade universal. Que nós sejamos capazes de dignificar a oportunidade que nós estamos recebendo nesta presente reencarnação, com atitudes, com gestos, com comportamento, que exige de nós muita coragem. A Teresa disse-nos que o Abrigo aos Aflitos completa esse ano 45 anos de atividades. 1979, julho de 1979, essa casa abria as suas portas com o propósito de abrigar os corações aflitos do caminho. 45 anos se vão e ela continua com as suas portas abertas, sendo um referencial de luz aos corações necessitados e aflitos do caminho, porque aqui certamente encontramos o abrigo que tanto nós precisamos. Que a verdade vinda da mensagem de Jesus possa realmente abrigar em nossos corações, dando-nos disposição para sermos muito melhores. Porque a verdade, queridos amigos, queridos irmãos, na condição espiritual em que nós nos encontramos, nós ainda não lidamos bem com a verdade. Nós não temos interesse pela verdade. Não raro nós ouvimos corações, irmãos, dizerem que são adeptos da verdade, que dizem a verdade e que prezam a amizade daqueles que também são sinceros, que também são verdadeiros. Mas nós precisamos parar um instante, permitir que a lucidez alcance o nosso coração e entendermos que nós gostamos sim da verdade, quando ela vai daqui para lá. Quando a verdade vem de lá para cá, nem sempre nós temos a mesma disposição, nem sempre nós temos o mesmo interesse, porque o coração se magoa, se entristece, e não raro nós não aceitamos, enchemos o nosso coração de revolta, porque a verdade, ela expõe os nossos defeitos, expõe as nossas fraquezas, as nossas mazelas, expõe o íntimo da nossa alma, coisa que nem sempre nós temos estrutura, condições, capacidade de lidar. Nós podemos considerar, diante disso, dois tipos de verdades. Aquelas que nós podemos chamar de verdades coletivas. Quando um cientista faz uma descoberta de um medicamento, de
de uma vacina, de algo que possa beneficiar os homens. Isso sendo real, produzindo o efeito esperado, é uma verdade que está ao alcance de todos nós, não apenas de um indivíduo, não apenas de uma sociedade, mas de todos. Ela é coletiva, alcança os nossos corações. Não raro, revelações que também dignificam o coração do homem, permitindo que ele engrandeça, que ele consiga entender conceitos, ideias, que não alcançam apenas um, mas a coletividade. No campo da medicina, nós desfrutamos hoje de muitos benefícios, muitas descobertas que foram trazidas. No campo da ciência, igualmente, muitos são os benefícios. Mas quem de nós, por exemplo, nunca ouviu alguém dizer assim, nos dias atuais: eu não acredito que o homem foi na Lua? Quem de nós nunca ouvimos? E a gente ainda fica mais admirado quando nós ouvimos alguém afirmar, alguém dizer essas palavras, mas não é alguém que não tem cultura. Uma pessoa que estudou, se formou, foi, ouviu, interagiu, participou de tantos debates culturais, mas ainda assim insiste em dizer: eu não acredito que o homem foi à Lua. E por que será que nós vamos encontrar pessoas, irmãos, companheiros, se não nós mesmos em dados momentos, que contrariamos estas revelações, contrariamos essas descobertas que para nós apenas beneficiam o homem? Lembremos quando alguém anuncia que a Terra é redonda. Lembremos quando alguém anuncia que é a Terra que gira em torno do Sol. Por que será que essas pessoas não aceitam? Por que será que essas pessoas não aceitaram? Por uma única razão: porque a partir do momento em que nós aceitamos estas informações, nós temos que lidar com algo além, maior do que aquilo que nós estamos acostumados a vivenciar aqui no nosso planeta. Quando alguém anuncia que a Terra é redonda, a primeira teoria que cai por terra é aquela de que o céu é lá em cima e o inferno é lá embaixo. Se a Terra é redonda, onde está o lá em cima e onde está lá embaixo? Quando nós admitimos que o homem consegue sair da crosta terrestre e alcançar o espaço, alcançando e visitando a Lua, nós também temos que admitir que a partir desse momento o nosso planeta é pequenininho e existe lá fora um universo infinito e que pode sim ter, além do alcance das nossas possibilidades de conhecimento, vida e outras coisas. E isso faz com que nós tenhamos que lidar com algo que extrapola a nossa condição de simples humanos vivendo num corpo físico. Nós temos que lidar com possibilidades muito maiores do que isso. Mas nós também temos as nossas verdades individuais. E essas verdades são ainda mais complicadas de serem lidadas, de serem aceitas. Nós não somos iguais fisicamente. Mesmo os gêmeos idênticos, como muitas vezes nós ouvimos, se algum de nós temos a oportunidade de conviver com alguém nessas condições, verificaremos que pode ser que um estranho não consiga identificar
a diferença de A ou de B. Mas se nós perguntarmos para o pai ou para a mãe, eles vão dizer: não são nada iguais, são totalmente diferentes uns dos outros. Então nós não somos iguais fisicamente, não somos iguais espiritualmente, não somos iguais intelectualmente, porque hoje nós somos indivíduos por conta das experiências individuais que cada um de nós vivenciamos ao longo das oportunidades seculares e milenares que nós tivemos de viver, não apenas em outras reencarnações, mas experiências também no plano espiritual. As nossas experiências são diferentes, por conta disso o nosso ponto de vista é diferente, e igualmente as nossas verdades também são diferentes. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender por que é que Jesus, quando indagaram dele o que é a verdade, ele se cala. 2000 anos se passaram, a ciência cresceu, progrediu, nós também crescemos, progredimos e temos dificuldades de entender coisas básicas, como acabamos de comentar. Imaginemos há 2000 anos atrás, como é que Jesus poderia explicar que a verdade é diferente para cada um de nós? Se nós estamos achando isso um absurdo, vamos entender uma outra coisa. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. A mensagem trazida e deixada por Kardec, pelos Espíritos, nas obras básicas, é muito clara, é muito lúcida. Mas nós vamos perceber que existem casas espíritas que interpretam, que entendem e que praticam aquilo que a doutrina espírita traz de maneira diferente. Nós vamos entender, por exemplo, que existe uma versão da doutrina espírita caminhando por aí, pelo nosso Brasil afora, que não aceita, por exemplo, o Evangelho como sendo uma verdade. E faz parte, porque valorizam a parte científica, a parte filosófica da doutrina. As nossas verdades são diferentes. Ela apenas será única quando nós estivermos numa condição de espíritos perfeitos. Porque aí então nós entenderemos, ainda com diferenças, porque nós continuamos com a nossa individualidade, mas ela não será mais gritante, não será algo que comprometa o seu conteúdo, não compromete o seu núcleo verdadeiro. Quando nós formos espíritos superiores, então nós entenderemos Deus, nós entenderemos, como Jesus colocou, que nós e o Pai seremos um, por entendermos a sua lei, a sua mensagem grandiosa. Enquanto isso não acontecer, nós teremos que lidar com isso. Pontos de vistas diferentes, ideias diferentes, mas nós precisamos ainda assim conviver em harmonia uns com os outros, porque essa é a base, essa é a essência universal da lei de Deus. Entendermos e vivermos juntos em harmonia. Mas independente de tudo isso, a verdade, ela é sempre boa. Porque pode ser que o nosso entendimento e o nosso ponto de vista seja diferente. Mas nós temos dentro do nosso coração a sementinha desse ensinamento maior, que é a lei de Deus dentro do nosso coração. E quando nós estamos errados, nós sabemos que nós estamos errados. E quando nós estamos certos, nós também sabemos que nós estamos certos. O fato é que nós precisamos lidar com isso com sabedoria, porque a verdade, chegando até nós,
ela é sempre boa, ela é libertadora. Vejamos que quando alguém aponta-nos uma falta, um erro, um equívoco da nossa parte, mas se ela for uma mensagem, uma fala, uma observação verdadeira e correta, nós nos magoamos, chateamos, mas nós sabemos que aquilo é verdadeiro. E a partir do momento em que nós aceitamos, que nós tratamos aquilo como sendo algo que merece a nossa atenção, a primeira coisa que acontece, nós nos sentimos leves. O nosso ponto de vista é diferente, porque a partir daquele momento, nós temos um objetivo nobre, que não precisa mais ser escondido de ninguém. Ao passo que, se nós negamos as verdades, nós entramos num looping de sofrimento estratosférico. Porque uma vez que nós negamos a verdade, uma vez que nós levamos adiante uma mentira, nós precisamos contar outra, e outra, e outra, e outra infinitamente para sustentarmos o nosso erro, a nossa falha e a nossa falta. Se nós tivermos coragem de encarar aquilo como uma necessidade de melhora, alívio vem. E nós não sofremos mais. Emmanuel diz que o nosso sofrimento é do tamanho da nossa rebeldia. Toda vez que nós nos rebelamos, toda vez que nós nos revoltamos, é porque nós não aceitamos uma situação na nossa vida. Então nós sofremos, porque nós achamos que aquilo não é justo, que aquilo não é certo. Mas quando nós entendemos que aquilo faz parte da vida, nós caminhamos de forma mais leve, mais tranquila e serena. A dor está lá, a contrariedade está lá, mas o coração está em liberdade. Depende apenas de nós. A verdade, ela é sempre esclarecedora, porque ela vai mostrar quem nós somos. E se nós temos lucidez suficiente para entender para onde nós queremos ir, tudo fica mais fácil, fica mais simples. Nós fazemos uma ideia de nós mesmos, porque o nosso hoje é resultado das experiências vividas, como dissemos antes, sejam elas positivas ou negativas. Então nós achamos que nós temos sempre a razão e temos uma dificuldade imensa de enxergar o ponto de vista do outro, que onde ele está, ele também tem razão naquilo que ele observa, naquilo que ele detecta. O fato é que nós precisamos conciliar esses dois pontos a fim de vivermos em harmonia. Se nós entendemos isso, quando alguém faz uma observação, nós vamos perceber que eu acho que eu sou bom, eu acho que eu sou uma pessoa compreensiva, calma e tranquila, mas alguém vem e diz o contrário. Se nós entendemos isso, eis que nós recebemos um parâmetro de quem realmente nós somos. Então, eu sei onde eu tenho que trabalhar, o que é que eu preciso me modificar, qual o caminho que eu devo percorrer para que realmente eu possa consolidar a ideia que eu faço a meu respeito, ao meu próprio respeito. Uma vez que nós podemos nos autoavaliar, mas é preciso também considerar aqueles que caminham conosco. E a verdade sempre traz à tona coisas que nós não esperamos, coisas que aparentemente para nós são desconhecidas. Porém, a verdade, para ser reveladora, precisa estar de acordo com uma observação extraordinária que nós vamos encontrar no primeiro capítulo de o livro A Gênese, Caracteres da Revelação.
se nós conhecemos a Gênesis, vamos observar que esse capítulo é extraordinário. Talvez ele valha a leitura do livro inteiro. Porém, à medida que nós vamos nos aprofundando nessa obra extraordinária, nós vamos vendo o quanto ela é esclarecedora. Mas lá nesse capítulo, que não é um capítulo tão curto, Kardec vai dizer que a revelação, para continuar sendo revelação, precisa se sustentar ao longo de todos os tempos. De nada adiantaria nós trazermos aqui uma ideia inusitada, falarmos algo que não é conhecido de todos, como algo revelador. E amanhã, daqui a alguns anos, algumas décadas, alguns séculos, alguém vem e diz: não era nada disso, a coisa é diferente. Então, se isso acontece, não é uma revelação, porque foi algo passageiro, não se sustentou ao longo do tempo. Então, se nós observarmos, a doutrina espírita traz para nós 3 revelações. A primeira, Moisés. A segunda, Jesus. E a terceira, o Espiritismo. Os séculos se passaram, os milênios se passaram, e a verdade trazida por Moisés se sustenta até os dias de hoje. Não estamos falando da lei social que ele deixou, que na época era necessária e teve a sua importância, mas no quesito da lei divina, ela está até hoje. Tanto que no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá o tão conhecido os 10 mandamentos. Nós estamos na terceira revelação e ele se inicia com os 10 mandamentos. Jesus, os anos se passaram, os milênios se passaram, e quanto mais o tempo passa, mais a verdade trazida pelo nosso Senhor e Mestre Jesus se consolida no coração dos homens. E a doutrina espírita, que rompe a barreira do mundo material e mostra para nós aquela tão divulgada e falada por Jesus: meu reino não é desse mundo, nós somos alma, nós somos espírito, nós estamos encarnados, mas nós não somos daqui, nós estamos aqui. Então, a revelação precisa estar baseada nessa verdade que se sustentará ao longo dos anos. Mas uma vez que a verdade chega até nós, nós não seremos mais os mesmos. Nós até podemos dar de ombro, nós até podemos protelar, mas aquilo vai bater na nossa consciência, e mais cedo ou mais tarde, nós estaremos diante de um tribunal implacável, que não vai perdoar. Mas esse tribunal não está patenteado na providência divina. Não é Deus que vai julgar as nossas atitudes, nem o nosso comportamento. Não é um juiz, alguém que está sentado diante de nós, que vai bater o martelo e dar a sentença correta ou equivocada do nosso comportamento. Esse juiz implacável é a nossa própria consciência. E quem de nós nunca viveu a experiência de uma consciência arrependida por algo que falou ou por algo que fez? Se nós não vivenciamos isso, sejamos felizes, porque na condição de humanos isso é muito comum. E a dor da consciência arrependida é algo que não tem como a gente se esquivar. Não tem um remédio que tira a dor. Não tem um lugar onde a gente possa ir que nos livre do arrependimento e da dor da consciência. É preciso que nós aprendamos a lidar com aquilo. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se a lei de Deus é a grande verdade universal e está dentro da nossa consciência, mais cedo ou mais tarde nós vamos lidar com essa verdade.
E à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos nos aprimorando, eis que ela vai brotando e se tornando consciente. Hoje, nós não temos a menor consciência da grandeza dessa lei que está latente dentro do nosso próprio coração. Mas nós somos capazes de avaliar que ela já se manifesta de um jeito muito diferente do passado. Nós vamos nos lembrar que não raro a gente dizia assim: se eu não matei e se eu não roubei, eu não fiz mal algum, está tudo bem, eu mereço o paraíso celestial. Se eu não matei e não roubei, eu sou uma boa pessoa. A doutrina espírita chega em nosso coração. E hoje, nós devolvemos a pergunta: nós continuamos com esse mesmo pensamento? Nós ainda achamos que apenas não matar e não roubar é suficiente para nós nos acharmos dignos de vivermos num mundo feliz? A nossa consciência ainda não cobra muita coisa que faz parte dos nossos erros. Vejamos que se nós passarmos em revista, atendendo aquela orientação de Santo Agostinho, todas as noites, para verificar o que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de bom, na maioria das vezes, nós vamos estar com a nossa consciência muito tranquila, porque nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Mas posto isso, é justo, é digno, é certo nós darmos um salto quântico e amanhã, quando deixarmos o corpo físico, habitarmos um mundo sublime? Se nós entendemos que ainda não, é porque a nossa consciência não cobra muitos erros, não cobra muitas faltas. Aliás, a doutrina espírita vem dizer que o mal é a ausência do bem. Se nós temos a oportunidade de fazer o bem e não fazemos, nós permitimos que o mal prevalecesse naquele momento. Ainda é difícil de nós entendermos isso na sua extensão, mas o fato é esse: uma vez que nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós permitimos que o mal se manifestasse ali. Então, sabendo da verdade, ninguém mais precisa saber. Isso basta. Não há mais para onde ir, não há o que fazer, a não ser a aceitar a situação e lidar com aquilo, tratarmos aquela situação com coragem e com ânimo, porque a partir do momento que nós nos predispormos a isso, no mínimo, o nosso coração se sentirá aliviado, em condições de seguirmos a nossa trajetória. Mas há uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 68, um capítulo bem extenso, em que ele vai trazer uma afirmativa muito interessante, que nos ajudará a entendermos isso. Uma vez que a verdade alcança o nosso coração, não há mais o que fazer. Nós precisamos aprender a lidar com isso. E ele começa dizendo que Jesus estava em meio a uma multidão, numa sinagoga em Cafarnaum. Vamos lembrar que multidão, naquela época, 2000 anos atrás, não seria um número estratosférico de 750 mil ou 1 milhão de pessoas reunidas no mesmo local. Era um número apenas expressivo. E Jesus pregava para aquela multidão, falando dos compromissos que nós temos com a vida. E para isso Jesus falava do nosso compromisso com a lei. Não apenas com a lei dos homens no mundo, que ela é importante e necessária. Nós precisamos respeitar a lei dos homens, a lei do mundo,
porque ela é que vai dar parâmetros na situação em que nós nos encontramos, de como nós devemos nos comportar com o nosso semelhante, com aquele que vive conosco no dia a dia, seja da nossa família, do local do nosso trabalho, do nosso vizinho, enfim, onde nós estivermos, nós temos esse compromisso. E Jesus falava disso, mas ele também falava dos nossos compromissos com a lei de Deus, porque não raro nós esquecemos desse compromisso que nós temos. Nós temos as nossas dificuldades, que comprometem o nosso tempo, que compromete e consome a nossa jornada aqui na Terra. Mas esses compromissos com a sociedade lá fora é coisa dos homens, faz parte do mundo em que nós convivemos. Nós não podemos, a pretexto de cumprir esses compromissos, protelar, esquecer, abandonar os compromissos que nós temos com as questões espirituais. Nós precisamos lembrar disso. Porém, à medida que Jesus vai falando, ele exemplifica o trabalho, a necessidade que nós temos do trabalho para nos manter fisicamente. Mas ele também fala da necessidade do nosso esforço e do nosso empenho contínuo para a nossa melhora espiritual. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós precisamos ter essa consciência. Ah, mas a minha família, é o momento que eu tenho de ficar com eles. Mas a família todos nós temos. É o momento que eu tenho de lazer, para eu me desligar, para eu me refazer, recuperar minhas energias. Mas todos nós temos. Nós precisamos colocar disciplina, colocar empenho e entender que, com disciplina, nós vamos cuidar da nossa família de forma ideal. E nós vamos também ter o nosso descanso, ter o nosso lazer merecido e necessário, sem comprometer as nossas questões espirituais. Mas isso é difícil, isso é complicado, dói. E à medida que o mestre revelava essas características da sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos que ali estavam, penetravam os mais vastos círculos no domínio das responsabilidades, ou seja, aquela verdade que incomoda, que dói, e que muitas vezes a gente não quer saber, porque se eu não souber, eu não tenho que lidar com aquilo. Então muitos deles, em razão disso, receosos do dever, do compromisso que lhes caberia a partir daqueles instantes, foram afastando-se discretamente do cenário acolhedor de Cafarnaum. E a gente diz assim: puxa, mas isso aí faz 2000 anos. Hoje não tem esse tipo de coisa, né? Vivenciamos ainda esse ano um fato inusitado. Me lembro de uma pessoa que cresceu lá no Bezerra. Desde pequeno ia com seus pais na evangelização até a sua juventude. Como qualquer outra criança, qualquer outro jovem, chega um momento em que precisou deixar a cidade, foi embora, cuidar dos interesses profissionais do mundo. Não estamos falando de uma pessoa desprovida de capacidade intelectual, muito pelo contrário, uma pessoa extremamente inteligente, tanto que prestou várias oportunidades em escolas federais e passou em pelo menos 3 cursos difíceis. Passou no ITA, passou nas agulhas negras, mas começava a cursar e dizia assim: não é isso que eu quero. Ia, passava em outra faculdade e resolveu a sua condição profissional. Voltou para Votuporanga. E nós sabíamos que essa pessoa tinha voltado para Votuporanga, mas nunca mais apareceu no centro. Esse ano tivemos a oportunidade de encontrá-la casualmente. É a primeira coisa que ela aproxima, depois de saudar, cumprimentar, diz assim: eu não sou mais espírita. Qual a razão disso? A pessoa diz assim:
é que para mim o Espiritismo é muito objetivo. O Espiritismo é muito racional. E tem comigo que as questões divinas, as questões de Deus, ela ainda precisa de dogma e precisa de mistério. Essa pessoa esqueceu-se que eu não tinha nada a ver com isso. Não fiz essa pergunta. Não demonstrei nenhum interesse. E por que será que ela nos vê e imediatamente veio contar a sua história? Porque a sua consciência não estava tranquila. Porque certamente aquilo que havia aprendido como oportunidade dentro da casa espírita martelava-lhe no coração, semelhante ao soldado que, na iminência da batalha perdida, para preservar a própria vida, vai embora, foge. Ele salva a sua vida, mas vai ter que conviver pelo resto da sua jornada, lembrando, eu abandonei os meus amigos para perecerem sozinhos naquela batalha insana, e a consciência nunca mais será a mesma. Assim, somos nós em contato com a mensagem cristã, com o Evangelho de Jesus. Nós não seremos mais os mesmos. Mas Jesus, percebendo que a multidão ia embora, reuniu os poucos que restavam, junto com os seus discípulos, e faz a seguinte indagação: também vós quereis retirar-vos? E aí, no capítulo 6, no versículo 68, Simão Pedro dá uma resposta extraordinária que ecoa até hoje em nossos corações: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Uma vez que nós tomamos contato com uma grande verdade universal que o Evangelho de Jesus permite, nós podemos nos incomodar, podemos achar difícil, complicado, mas nós nunca mais seremos os mesmos. E se nós, em dado momento, resolvermos abandonar, não teremos paz no coração. Quem de nós teríamos coragem de sair da casa espírita essa noite e dizer: não volto mais lá? Porque é muito difícil. Ser espírita é muito difícil, é complicado. Quem de nós nunca ouviu alguém falar isso? Até esse ano eu nunca tinha ouvido não, mas agora já posso dizer que ouvi também. E quando alguém diz isso, sem a nossa pergunta, ele está dizendo porque ele está sofrendo, porque ele está se esquivando de algo que está dentro do seu coração e não tem mais como mudar. Nós não somos, não seremos mais os mesmos. Nós podemos encontrar muitas teorias, nós podemos encontrar muita ciência falando, explicando, divulgando, colocando que o mundo é só isso, que não tem mais nada depois disso. Mas dentro do nosso coração, uma luz já clareou e uma verdade já nos alcançou. Nós sabemos que a vida continua. Nós sabemos que Deus existe. Nós sabemos que somos espíritos eternos. E mais ainda, nós sabemos que a grande mensagem cristã é nós aprendermos a lidar uns com os outros em amor e fraternidade. Não existe outro caminho, não existe outra maneira de nós alcançarmos o tão sonhado paraíso dentro dos nossos corações. Essa é uma verdade tão grande que Gandhi fala aos seus seguidores hindus, e nós vamos encontrar essa fala
Nós vamos encontrar essa citação por Hermínio de Miranda no seu livro Cristianismo, uma mensagem esquecida. Gandhi, que não era cristão, diz assim aos seus seguidores: suas vidas serão imperfeitas se também não estudarem reverentemente os ensinamentos de Jesus. Então, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, muitos dizem que era a vaidade de Jesus, que era o seu orgulho se manifestando. Mas Jesus não estava falando dele, não estava falando da sua individualidade e da sua pessoa. Ele estava exemplificando para o nosso coração que não existe outro caminho, não existe outro meio, senão através do amor. Não existe como nós sermos melhores, se não aprendermos a amarmos uns aos outros. Lembremos e cuidemos quando a gente, baseado na doutrina espírita, diz assim: eu vou ficar com o meu marido essa vida, porque na próxima eu quero me livrar desse traste. Quando a esposa ou o esposo diz assim: eu vou suportá-la, porque na próxima eu quero estar livre desse peso. Quando a gente diz isso, nós já selamos, nós já passamos uma corrente nas pernas, fechamos o cadeado e atiramos fora, porque não é esse o objetivo. O objetivo é o orgulho, é o da convivência fraterna. Enquanto esse sentimento não alcançar o nosso coração, nós não estaremos livres para caminhar, para irmos onde a vida permitir. Lembremos, missionários da luz, reencarnação de Segismundo. É extraordinário esse capítulo. Vai mostrar que é um espírito que já tinha condições de alçar voos muito mais longos, mas é orientado: daqui para frente não dá mais. Volta, reconcilia-te com o teu adversário, porque caso contrário, esse é o teu limite, não dá mais para fazer nada. Esse sentimento é o que deve alcançar os nossos corações. Então, quando a gente ouve tantos dizeres, livros que falam de autoajuda e que nos incentivam a ideias muitas vezes esdrúxulas e descabidas, lembremos: o maior livro de autoajuda, de orientação segura e esclarecedora para o nosso coração, nós temos no nosso dia a dia, é o Evangelho de Jesus. É dele que nós precisamos com a máxima urgência. Respeitamos as concepções humanas, as diferenças, o esforço que a ciência, que esses homens de inteligência fazem para trazer uma mensagem de otimismo. Mas nós, que já adentramos na casa espírita o conhecimento da mensagem cristã, que é tão esclarecedora, precisamos nos lembrar que o Evangelho é que precisa de ser vivido, vivenciado no meio onde nós estamos. Talvez algum de nós aqui lembre de citar aquilo que nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos. Mas Kardec diz assim, que nós precisamos aceitar a ciência, acatar as orientações da ciência. E se um dia a ciência disser algo que o Espiritismo vai contra, que a gente então fique com a ciência. É verdade. Ele diz isso, com outras palavras, mas de forma bem clara e lúcida, no Livro dos Espíritos. Mas se nós formos estudando as obras básicas, nós veremos que no último livro que ele publicou, a Gênese, nesse primeiro capítulo ainda, Caracteres da Revelação, ele fala quase que a mesma coisa, mas de um jeito diferente. A ciência está ligada diretamente ao ser humano, às nossas imperfeições. E isso nós precisamos de considerar. Quantas vezes a ciência não anunciou coisas
como sendo grandes verdades, e mais tarde elas deixaram de ser. Vamos lembrar coisas simplesinhas aqui. Por quanto tempo nós ouvimos dizer que o café causava câncer? E a ciência vem descobrir de novo e reconsiderar que o café não causa câncer. Ele é até saudável, desde que não se exagere. Mas aí a gente tem que lembrar, minha mãe dizia assim, tudo que é demais acaba sobrando. Então não é só o café que é exagero, qualquer coisa que a gente exagerar acaba fazendo mal. O que fazia mal era o cigarro, porque quem fuma toma café, quem toma café gosta de um cigarrinho. O que causava o câncer era o cigarro, e não o café. Quem nunca ouviu dizer que ovo causava colesterol, que a gente não devia comer ovo? Hoje a ciência vem e diz coisas diferentes, e aí vai tantas outras. A ciência está ligada à nossa condição de aperfeiçoamento e de entendimento. Mas lá, nesse livro, a Gênese, Kardec vai dizer o seguinte, e aí peço licença para fazer a leitura. O Espiritismo, marchando com o progresso, não será nunca extravasado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto ele se reformulará sobre este ponto. Se uma nova verdade se revela, ele aceita. Aqui já Kardec diz isso. Tem uma diferença estratosférica quando ele diz o Espiritismo marchando com o progresso. O progresso é diferente da ciência. O progresso é algo que já se consolidou, que já se tornou uma verdade, que já não tem mais dúvida alguma e não precisa passar por mais nenhum crivo. Então, que nós possamos encher os nossos corações de ânimo e de coragem para tratarmos com essa grande verdade universal, entendendo essa verdade que foi revelada por Jesus, a lei de Deus, nós seremos capazes de lidar com as nossas verdades individuais com mais coragem, com mais ânimo, com mais dignidade e de uma maneira mais assertiva. Ao longo do tempo, nós estamos nesta luta e nessa labuta para sermos assertivos no nosso progresso, na nossa evolução. Entretanto, não logramos o êxito que nós imaginávamos, até porque estamos ainda num mundo de expiação e de provas. Esse é o sinal da nossa falência, esse é o sinal de que nós não fomos eficientes no nosso propósito, mas nós estamos recebendo uma nova oportunidade e continuaremos recebendo tantas quantas forem necessárias, mas essa é a melhor de todas. Amanhã não será igual hoje, nós teremos outras dificuldades, outras limitações. Então, se o nosso coração já despertou o entendimento para isso que nós estamos pondo, que nós possamos permitir que a verdade divina alcance a nossa alma e que nós sejamos capazes, assim, de lidar sem apego, sem orgulho e sem egoísmo com as nossas verdades individuais, para que em breve tempo nós possamos olhar uns para os outros e entender que a verdade é uma só, porque nós estaremos num mundo infinitamente melhor. Que Deus ampare o coração de cada um dos que aqui estamos. Que a espiritualidade amiga e benfeitora prossiga sustentando esta casa, para que ela continue sendo um farol, uma referência aos corações aflitos do mundo, a fim de encontrar abrigo, paz e serenidade, assim como nós temos encontrado ao longo dos anos sob os cuidados desta casa. Muita paz.
enquanto o Ricardo fará a prece final durante o passo. Senhor Jesus, através da prece, Senhor, entramos em sintonia com o teu coração generoso. Mas nós entendemos, Senhor, que a prece não é um ato de chamamento para que nos ouça, venha ao nosso encontro. Nós entendemos, Senhor, que nunca nos deixaste sós, que nunca nos abandonastes, está sempre conosco. A prece, a orar ao Senhor, é uma afirmação para a nossa própria consciência. Entrar na sintonia, procurar ouvir e sentir as tuas orientações, a orientação que vem do plano maior, que nos beneficia, que nos dá paz, que acalma a nossa alma e que nos permite caminhar em segurança. Nesse momento, amorável Senhor, uma chuva de vibrações de paz, vindas do plano maior, inunda o ambiente e nos envolve numa paz, numa confiança extraordinária. As dificuldades, os problemas, as limitações, que pouco antes pareciam invencíveis, agora se manifestam diante de nós de uma forma mais tranquila. Nós vamos sim vencer e vamos ter êxito, porque o nosso propósito é o propósito de sermos melhores, de sermos criaturas dignas do amor e da paz que emana da providência divina. Honorável Senhor, a nossa lembrança vai até o nosso lar, envolve os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles aos quais, Senhor Jesus, nós tanto amamos e consideramos. Os nossos pensamentos alcançam os nossos entes queridos, os nossos familiares que já deixaram o corpo físico. E nesse momento, Senhor, sentimos o coração deles tão próximos que não há como negar que a vida continua. Mas nós também queremos lembrar, Senhor, daqueles que muitas vezes contrariam o nosso coração, colocam à prova a nossa paciência, colocam à prova o nosso equilíbrio. Amorável Senhor, eles não são nossos inimigos, são nossos irmãos, que apenas sustentam um ponto de vista diferente, e nós, igualmente a eles, de coração duro, também queremos sustentar o nosso. Ajuda-nos, Senhor, a termos um entendimento diferente, a envolver nas nossas vibrações de carinho, de consideração e apreço, para que lentamente, Senhor, possamos dissolver e diluir as adversidades que porventura existem. E nós te rogamos, Senhor, que as vibrações que nós desfrutamos agora possam também transcender o ambiente físico e alcançar tantos e quantos corações necessitados do caminho, sejam eles conhecedores ou não do teu Evangelho, da tua mensagem, dos teus ensinamentos. Na certeza, Senhor, que ouves a nossa prece e que atendes a nossa orativa, nós te agradecemos. Que assim seja. Graças com todos os erros, possa estar sempre aqui conosco. Todos tenham uma semana de paz, de alegria, de reflexões.
nós vamos lá para o jardim, com a nossa vida fortificada, a nossa confraternização, os abraços fraternos, que é muito bom. Que Jesus abençoe a cada um em mais uma semana.